E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o José Roque do CNPEM e que vai falar para a gente como está os Sírios, a quantas andam as pesquisas, enfim. A gente viu que até o presidente veio aqui na sexta-feira passada, a gente imagina que tenha sido por uma grandíssima coisa. Muito bom dia, José Roque. Bom dia Zezé, bom dia Rose, bom dia a todos. Bom, nós tivemos o presidente aqui na última sexta-feira. Ai, desculpa, gente. O que a Rose está caindo pelas tabelas hoje? Bebeu muito, Zé Roque, é um problema você trabalhar com esse tipo de pessoa. Bom, o presidente então esteve aqui na última sexta-feira e sem que eu acho que o campineiro saiba exatamente o que o presidente estava fazendo aqui. Ele estava no CNPEM. Mas o que é isso que trouxe o Bolsonaro aqui em Campinas? Tá. Bom, o CNPEM, né, como vocês falaram, para quem não conhece, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele tem 4 laboratórios nacionais. É o Laboratório Nacional de Luz Síncron, que tem o Sirius, né, que é o grande acelerador síncron brasileiro. Tem também o de nanotecnologia, de biociências e biorrenováveis, e estamos também iniciando para o ano que vem, né, colocar em funcionamento uma faculdade de ciências, a ILUM. Então o presidente veio aqui para, vamos dizer assim, inaugurar uma série de novas instalações do CNPEM, que ampliam a nossa capacidade de pesquisa e atendimento ao sistema de ciência e tecnologia brasileiro. Então foram 5 novas linhas de luz do Sirius. Então o Sirius é o acelerador, mas os experimentos mesmo são feitos nessas chamadas linhas de luz, que são as estações experimentais. E cada uma tem uma técnica distinta e um potencial, que vai permitir de fato que o Sirius seja usado. Então, nós estávamos somente com uma operando, né, no ano passado, que foi a Manacá, que o presidente também veio inaugurar em outubro do ano passado, e após um ano ele retornou para inaugurar mais 5. Então, o Sirius passa a ter 6 linhas de luz agora funcionando para o sistema de ciência. Nossa, foi rápido, né? De 1 para 6. Isso, a gente trabalhou duro esse ano, apesar da pandemia, o pessoal se dedicou bastante. De um total de 14. O projeto Sirius, nessa primeira fase, ele prevê um total de 14 linhas de luz, né? O Sirius poderá ter no futuro até 38 linhas de luz, mas esse projeto, nessa fase 1, vamos dizer assim, o prédio, os aceleradores e 14 linhas de luz. Das 14, 6 vão estar operacionais. A gente já está construindo mais 4, né? A gente espera que até o meio do ano que vem, ou talvez até o fim do ano que vem, vamos colocar aqui, assim, mais 5 também, então iríamos para 11 e concluindo até 23, todas as 14. São equipamentos complexos essas linhas de luz. Além das 5 do Sirius, um espaço novo da área de nanotecnologia, que foi inaugurado para nanofabricação, então é uma facilidade única no país para isso, salas limpas e outras competências e equipamentos. O lançamento dessa escola ILUM, né? Uma área de nanotoxicologia também, e rapidamente 2 acordos com empresas, um com a CBMM e outro com a Pitec, que é uma parceira nossa, aqui da região de Campinas. Bom dia, só para a gente poder traduzir para quem está nos ouvindo, o que esse laboratório ele vai trazer, o que ele pode fazer pela ciência. Eu sei que ele pode trabalhar com saúde, com petróleo, mas traduz para quem está nos ouvindo o que significa a luz ciclotron, né, e todas essas operações que você colocou para a gente, e o que vai trazer para o brasileiro, para a ciência no mundo. Bom, para investigar qualquer problema, como você falou, né, saúde, energia, né, que são problemas importantes aí do mundo, você precisa entender como as coisas funcionam. Vamos dizer que você queira lá consertar seu carro, você precisa saber como é que o carro funciona. Você precisa olhar as partes internas do carro para identificar os problemas e poder resolvê-los. Da mesma maneira que uma doença, vamos pegar, a gente está vivendo a pandemia, né? Então tem um vírus que causa a pandemia, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença. Então você precisa, para poder ou fazer uma vacina ou buscar um remédio,
entender como que o vírus está invadindo a célula, como é que ele interage com a célula, né, que proteínas que a gente fala, né, que são as maquininhas, né, do vírus, elas são para você poder saber como elas funcionam e tentar daí traçar uma estratégia de ataque. O que na área de energia, por exemplo, do petróleo, você precisa, para ter maneiras mais eficientes, né, de extrair o petróleo da rocha, entender de uma forma mais sofisticada como que o petróleo interage com os poros da rocha. Para fazer modelos em grande escala, você precisa ter parâmetros fundamentais, né, dessa rocha e do petróleo. Então, para enxergar isso, você precisa de ferramentas especiais, porque as coisas no mundo são compostas de átomos, né, que compõem moléculas, que compõem os produtos, vamos dizer assim, os materiais. O que o Sirius permite é que você enxergue esses materiais nessa escala mais fundamental. Então, é como se fosse um gigante microscópio, né, diferentes técnicas, mas que te permite enxergar nessa escala dos átomos e moléculas. Tá? Então, é como se eu pudesse agora entender não o interior do carro, mas o interior dos materiais, e o Sirius permite isso daí. E cada linha de luz, ela te dá uma técnica diferente. Uma vai permitir enxergar a estrutura das proteínas dos vírus, outra vai permitir fazer uma tomografia de uma célula, enxergar eventualmente o vírus dentro da célula. Então, a gente vai no hospital, faz uma tomografia do nosso corpo e vê onde está o coração, fígado, rim, etc. Eu quero entender o vírus dentro da célula, então eu preciso fazer uma tomografia da célula. O Sirius vai permitir fazer esse tipo de, vamos dizer assim, experimentos, e isso muda o patamar do que os pesquisadores brasileiros vão ter de informação para responder as suas perguntas. Bom, José Roque, a gente, esses tempos atrás, tudo que se falou foi Covid, SARS-CoV, foram esses os assuntos dominantes. E a gente viu que uma pesquisa que envolveu os Sirius foi uma das primeiras a apontar algumas informações acerca do que é o vírus. Que pesquisa foi essa primeira? Veja, teve, assim que a Manacá começou a funcionar, né, a Manacá é a linha de luz, a gente tem o nome da flora e fauna brasileira nas nossas linhas de luz, como é um equipamento brasileiro, a gente homenageou a nossa flora e fauna. A Manacá é uma linha dedicada a ver a estrutura tridimensional de proteínas, né? Os primeiros trabalhos envolveram proteínas do vírus, né, que causa a Covid, que é importante para você buscar fármacos, né? Porque, para quem está nos escutando, imagine que é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, vamos dizer que a proteína fosse como uma fechadura, né? E o remédio é como se fosse a chave que vai encaixar naquela proteína. Tá? Se eu não tenho uma maneira de enxergar, então vamos dizer que você me dá uma fechadura e eu tenho que encontrar, de alguma forma, alguma chave que vai encaixar naquela fechadura. Se eu não enxergo o que está lá dentro, é quase impossível. A tentativa e erro, eu vou ter que ficar testando milhões e milhões de chaves até achar uma que funcione. O que o Sirius permite é que eu enxergue a estrutura dessa proteína, é como se eu agora enxergasse cada detalhe lá da fechadura. Agora eu posso projetar a minha chave para encaixar direitinho lá. Então, essas foram as primeiras pesquisas que foram feitas por grupos de São Carlos, que conseguiram obter detalhes importantes e agora podem passar para uma fase seguinte, né, que não vai envolver diretamente o Sirius. O Sirius permitiu que eles enxergassem, entre aspas, a fechadura. E agora eles vão poder seguir em frente buscando as chaves. Agora, uma coisa que vocês permitem, vocês têm várias parcerias com universidades, as universidades elas vêm, fazem a pesquisa no Sirius e depois elas continuam o trabalho fora daí, é isso? Exatamente. A gente não precisa ter um modelo de operação, que é a operação regular, que é o que a gente chama de os usuários do sistema de ciência e tecnologia utilizam o CNPEM, em particular o Sirius, e eles não precisam ter uma parceria formal. Eles submetem uma proposta de pesquisa, essa proposta é avaliada por comitês externos que vão dizer se aquela pesquisa faz sentido, pode ser utilizada, é competitiva, etc. E aí eles ganham alguns dias, né, um tempo, como a gente fala, de utilização. Então é parte do modelo de operação
do que a gente chama de instalações abertas à comunidade científica brasileira. Agora, uma outra coisa, assim, a gente já volta. Você quer perguntar, Zezé? Que eu quero falar da escola. Eu queria ver em relação a isso, assim, tipo, quantas pesquisas já estão sendo tocadas usando os Sirius? De onde que vem esses pedidos aí para uso? E assim, quem paga por isso? Se são os pesquisadores, se são as universidades, como é que é isso? Tá. Nós temos hoje, que o Sirius está iniciando, né? Eu posso dar um exemplo. O Sirius, ele está substituindo o nosso acelerador antigo, né? Chamado de UVX, que era de segunda geração tecnológica, vamos chamar, era de segunda geração, e o Sirius é de última geração, quarta geração, como a gente chama. Então, o UVX, que era o antigo, recebia mais de 1.000 pesquisadores por ano, né? De centenas de instituições aí do Brasil e do mundo. O Sirius, por enquanto, ainda está recebendo, eu diria, mais dezenas do que centenas de pesquisas, porque ele está começando, ele ainda está testando. De vários lugares do Brasil, por exemplo, essa pesquisa que eu falei foi da USP de São Carlos, mas nós já temos pesquisadores de universidades do Nordeste, de outros lugares aqui do estado de São Paulo também, e bem como pesquisadores internos do CNPEM. Então, e isso vai começar a se expandir da mesma maneira que o VX, que antes tinha pesquisadores do Brasil inteiro vindo, tá? Quem paga por isso é o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Se a gente fosse, vamos fazer uma lógica aqui, que você fosse ter o pesquisador pagando. Se o pesquisador fosse pagar, ele ia ter que submeter uma proposta de pesquisa para um CNPq ou para uma outra instituição de fomento, e no fundo ia ser o próprio recurso vindo do próprio Ministério. Então, a gente ganha em agilidade recebendo o recurso na lógica de que faz uma seleção por qualidade, por mérito. Então, você tem a instalação aberta. Essa é a mesma lógica de operação no mundo inteiro. Então, um pesquisador brasileiro pode submeter uma proposta, se quisesse, para o síncrotron, sei lá, em inglês. E se ele tiver mérito, ele pode utilizar o síncrotron em inglês sem pagar o uso em si, ele paga o transporte, ele paga o seu custo para chegar lá. Então é a mesma lógica de operação mundial, tá? Professor, a ciência, ela é algo extremamente importante, né, para o mundo, né? Mas ela também é cara. E no dia da inauguração, o ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta lá, o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, ele chegou a reclamar do corte de 600 milhões do orçamento para o ano que vem. Primeiro, assim, a primeira pergunta para o senhor a ciência agoniza em relação a essa questão de ter dinheiro aportado para fazer com que a pesquisa seja feita, com que tenhamos pesquisadores, porque ela é cara. Segundo, como que esse corte pode atingir o CNPEM e como que o senhor está vendo assim, o que esperar do futuro em relação a finanças, o financeiro e a questão da tecnologia e ciência? Primeiro, é verdade que ciência é cara, mas é muito mais caro um país sem ciência. Imagine um país sem ciência e educação, isso vai custar muito mais para a sociedade do que o financiamento em ciência. Então, as pessoas têm que entender a importância do financiamento. Além disso, o financiamento em ciência, ele não pode ser enxergado com uma visão extremamente imediatista. Eu financio hoje e vou ter o resultado daqui a 2 meses, do ponto de vista do que chega na sociedade. O que você precisa é ter um financiamento contínuo, que os resultados vão ocorrer continuamente. Mas o resultado de hoje é fruto de pesquisas que começaram alguns anos atrás, né? Então, é o que eu falei, se o Covid chega e você não tem todo um sistema montado, você não tem tempo, você não vai montar, porque daqui a 10 anos é que você vai ter esse sistema pronto para reagir. Então, a ciência brasileira, ela vem sofrendo, não é de hoje, ela vem sofrendo há alguns anos. Se a gente olhar desde 2015, a gente vem tendo cortes contínuos no financiamento em ciência e tecnologia do país, o que é uma pena. Isso parece um reflexo de uma falta de visão de longo prazo, de forma ampla, né, do sistema talvez político brasileiro ou sistema de financiamento, né, de gastos, não diria gastos, né, mas de
investimentos que o Brasil vem tendo, né? Em particular, agora, havia uma expectativa muito grande, há uma expectativa muito grande da comunidade, porque a maior fonte de financiamento da ciência, que é o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava sendo contingenciado contingenciado quer dizer, os recursos existiam, mas não eram disponibilizados para sua utilização, né? Desde 2015. E passou uma lei no Congresso, esse ano, impedindo esse contingenciamento para justamente poder dar uma reativação no sistema de ciência brasileiro. E o que você mencionou essa questão dos 690 milhões, era um projeto de lei, né, que alocava esses recursos do FNDCT para utilização, principalmente por bolsas e por outros institutos do Brasil inteiro, e que o Ministério da Economia interferiu junto ao Congresso para que houvesse uma mudança, né, da alocação do PLN, ao invés de utilizar o FNDCT para a ciência, fosse dinheiro passado para outros ministérios com outros fins. Então, de fato, foi um choque, um baque enorme para o sistema científico brasileiro. Por exemplo, o Brasil inteiro depende de um financiamento chamada universal, é uma chamada que o CNPq lança. Fazia 3 anos, pelo menos, que não tinha nenhuma chamada universal, e o dinheiro dessa chamada estava justamente nesse PLN. Então, é um baque enorme para a ciência, né? Ele não afeta, nesse momento, diretamente os CIRIs, que era um recurso já alocado para outras atividades, mas afeta a ciência e, indiretamente afetando a ciência, afeta os CIRIs. Sim. Bom, uma pergunta sobre o laboratório aqui de Luz Síncroton, o velho. Ele ainda está operante? Ele vai deixar de operar? O que vai ser feito com ele? Tá. Não, ele parou a sua operação no final de 2019, quando a gente começou a migrar as atividades para os CIRIs. Uma série de equipamentos dele que ainda podiam ser utilizados nos CIRIs, né, na parte principalmente das estações experimentais, né, as linhas de luz, foram então migrados, uma vez que ele foi desativado, começaram a ser migrados para os CIRIs. Outros equipamentos que não iam diretamente para os CIRIs, mas que ainda tinham utilização, estão sendo removidos e transferidos para os laboratórios dentro do CNPEM. E agora a gente está no momento de, vamos dizer assim, desmontar de forma cuidadosa o antigo acelerador. Então ele está sendo desmontado, algumas partes eventualmente podem ser doadas para outras instituições, ou eventualmente o que de fato não puder ser usado, né, ser desmanchado, descartado efetivamente, porque não tem mais utilização nenhuma, tá? Isso normal em qualquer lugar do mundo. Quando você migra para um novo equipamento, é uma questão inclusive de custo, certo? Se tem um equipamento muito mais eficiente, você tem que gastar dinheiro e colocar todos os seus recursos para fazer ele operar da melhor forma possível. Não faria sentido você manter um equipamento ultrapassado, porque consome recursos. Então, é uma questão de otimização de recursos. Sobre a faculdade que vai ser inaugurada aqui, fala pra gente onde vai ser exatamente, o que é essa faculdade. Só para os nossos ouvintes, nós estamos entrevistando José Roque, ele é diretor do CNPEM, e ele vai falar agora uma notícia muito, muito importante, que é essa faculdade, que eu achei assim fantástica. Vamos lá. Veja, a gente há alguns anos vem discutindo dentro do CNPEM que há espaço, né, dentro do sistema de ensino brasileiro de contribuir para a formação justamente de cientistas do futuro, né? E, vamos dizer assim, os problemas que a humanidade, né, hoje tem para enfrentar, questões ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, energia, saúde, são questões complexas, né, que necessitam de uma formação interdisciplinar e multidisciplinar, exigem, então, uma forte formação em física, química, biologia, computação cada dia mais importante, né, essa parte de inteligência artificial, trabalho com grande massa de dados, uma visão, inclusive, que conecta a parte mais teórica com a parte experimental.
Então, a gente entendeu que o CNPEM, que naturalmente tem essa característica multidisciplinar, por ter justamente no mesmo campus, né, embaixo da mesma gestão, químicos, físicos, engenheiros, biólogos, tem uma série de equipamentos e competências, né, que permitem, inclusive isso é o que o CNPEM faz muito nos seus projetos estratégicos, essa multidisciplinaridade, que a gente podia contribuir na formação desses cientistas. Então, foi sendo estruturado, né, um curso, né, que é um bacharelado em ciências, né, um bacharelado com essa visão interdisciplinar e multidisciplinar, e uma visão que desde o começo vai, de alguma forma, se integrar no CNPEM. Então, esses jovens vão conviver dentro do CNPEM e ter uma formação muito baseada em problem solving, né, na solução de problema. Então, o que interessa não são necessariamente... obviamente, você tem que ter uma formação forte, né, nas matérias específicas, mas você tem que conseguir ter uma visão mais integrada, que os problemas, é o que eu falo, um problema, ele não escolhe uma matéria, um problema precisa ser resolvido. Então, quando você fala numa questão de energia alternativa, ele não pergunta se a solução é de um físico, de um químico ou de um biólogo. Ele é um problema integrado que precisa justamente dessas equipes multidisciplinares. Então, ele tem toda uma visão diferenciada. Quem tiver interesse, já vamos abrir para vagas, né, para as pessoas concorrerem. Nós vamos utilizar tanto notas do Enem como entrevistas, a parte da entrevista, né, da intenção dos candidatos, do que eles esperam como futuro, é fundamental para o processo todo de escolha. Serão 40 vagas. É uma parceria tanto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações quanto do MEC. Então, o MEC é um interveniente, como a gente fala no nosso contrato, né, com o governo, e a escola chama ILUM, e ela vai inicialmente começar no primeiro prédio onde o CNPEM começou, onde o Síncton brasileiro começou. É um prédio na região aqui do bairro de Santa Cândida, aqui de Campinas, e vão conviver no campus principal também do CNPEM ao longo aí da sua carreira. A inscrição tem que ser feita... Bom, eu fiz essa matéria lá no Bandmulti, gente. Procurem lá no Bandmulti, que tem todo o endereço, tudo certinho para vocês fazerem inscrição para essa vaga. Agora, eu tenho uma ouvinte aqui, a Hilda, ela diz assim: ouvindo essa entrevista, eu fico me perguntando como que o pessoal antigo inventou e desenvolveu tantas e tantas coisas. Pessoal antigo quer dizer a gente ou não? Não, tá falando, eu acho que ela tá falando lá atrás. Ela mandou, né? Os recursos são muitos hoje. Como o senhor falou daquela luz que veio dentro do produto, do produto, tal, da matéria, dentro da matéria. Aí ela ficou imaginando, mas como? Porque não tinha esses equipamentos, não tinha nada disso, né? Como que eles desenvolveram? Foi desenvolvendo de acordo com aquilo que tinha na época, né? Isso. Na verdade, assim, desde o começo do século passado, vamos dizer assim, a humanidade, quer dizer, desde o sempre, né? A humanidade quis entender quem nós somos, do que somos feitos, para onde vamos, de onde viemos. Então, essas perguntas estão presentes, né? Isso foi se estruturando ao longo do tempo e a ciência foi avançando, né? E aí, no final do século passado, a gente começou a ter uma compreensão melhor da estrutura da matéria. Na verdade, desde o final do século XIX, começo do século XX, que existem elétrons, que existem núcleos, que o núcleo e os elétrons formam os átomos, que os átomos formam as moléculas, que o núcleo é composto de prótons e nêutrons. E aí você foi desenvolvendo as perguntas, elas vão gerando uma necessidade de novas ferramentas, novos equipamentos. Aí as pessoas vão inventando, né? Se a gente for pensar bem mais antigo, aí estamos falando aí do século 17, 18, os avanços da microscopia. As pessoas começaram a querer enxergar o que tinha, inventaram o microscópio óptico. Aí o microscópio óptico viram que tinham micro-organismos. Aí quando começaram a pensar, tem micro-organismos, o que são eles? Aí você quer ir entendendo mais e mais, você vai tendo que inventar mais e mais equipamentos. Isso vai evoluindo até chegar nos Sirius. Então, esse assim, a beleza do avanço da ciência. Verdade. Que coloca as perguntas que são importantes, isso gera necessidade de novas ferramentas, equipamentos que vão gerar novas perguntas. Mas a ciência não existe sem pergunta, né? Não. Basicamente é isso. A origem da ciência é a pergunta, quando você quer saber.
Mas como? Mas por quê? Isso que cada criança é um grande cientista em potencial. Eu queria registrar aqui meu parabéns aos professores, né? Hoje é dia dos professores, porque eles é que podem ser o grande estímulo desse cientista que está em cada um de nós aí. Bom, é o seguinte, a gente abriu o programa falando dos nossos professores também. Mas, olha, José Roque, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Foi muito legal, muito bacana conversar sobre isso. E um bom dia para você e bom final de semana. Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Obrigado pela oportunidade. Agradeço quem está nos escutando aí. É sempre um prazer. E convido todos a entrar na página do CNPEM e do ILUM e conhecer mais sobre a gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Boa semana a todos vocês também.